Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Só o 7. Isso. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo, ele está no nosso meio. E aí ele vai liberando dons, vai liberando palavras, vai liberando visões. Enfim, ele vai te enchendo, te capacitando. E aí aqui o apóstolo Paulo está falando o quê? Tudo isso que nós recebemos do Espírito é para um fim, tem um propósito, é para algo que você recebeu. Então presta atenção, você recebeu tanto nesses dias, para quê? Justamente para um propósito. Tem um propósito que você precisa agora cumprir. Você foi cheio para cumprir um propósito, para cumprir algo, para fazer algo. Não pense que os eventos que nós fazemos não tem um fim, não tem um propósito. Sempre tem. Então, por exemplo, um encontro com Deus. Qual que é o propósito do encontro com Deus? Salvar vidas, salvar pessoas, tirar pessoas do inferno, pessoas que estavam destinadas à condenação eterna, trazer elas para o reino de Deus. Esse é o fim proveitoso do nosso encontro com Deus. Qual que é o fim proveitoso da nossa conferência, por exemplo? Irmãos, é você estar lá, você ver o tamanho da obra que você está participando, é você ficar motivado, você saber que nós não estamos sozinhos aqui na Zona Leste, que você olha mais de 13 mil pessoas e você fala, esse negócio que eu estou envolvido é grande. Aí você sai de lá como? Motivado, querendo conquistar. Para quê? Para uma obra, para conquistar, você sai da conferência motivado, para conquistar, para que o negócio continue crescendo, avançando. Então esse é o fim proveitoso da nossa conferência. Aí a nossa Holy Fest, para que é? Para que serve? Justamente, irmãos, para te dar propósito. Então nós fazemos a Holy Fest no começo do ano, em fevereiro. Às vezes você pode pensar que a gente faz a Holy Fest em fevereiro para te tirar do carnaval, né? Porque tira você do bloquinho. Aí você acha, né? Não, a Holy Fest é para me tirar do bloquinho. Tem muitas pessoas acham que é isso, que a gente faz 7 dias de evento, para quê? Para encher a sua agenda de evento na igreja, para você não ficar flertando com o mundo. Mas misericórdia, irmãos, esse não é o alvo da Holy Fest. É prender você dentro da igreja, para que você não flerte com o mundo. Por quê? Porque você é filho, você é amado de Deus, você tem um propósito de Deus dentro de você, e você não quer as coisas do mundo. Mas a Holy Fest é para quê? É para dar o tom, né? O tom do nosso ano. É para dizer, nós estamos indo para cá. Então sempre tem um tema, né? Aqueles que transtornam o mundo. Ano passado não foi ano passado, né? Retrasado, unidade do ano passado eu não lembro qual que foi. Identidade. Então sempre tem um propósito. Nós estamos nesse propósito, caminhando nisso. Para quê? Você recebeu palavras para você, Guilherme, Renê, transtornar o mundo onde você está. Para você, Guilherme Freitas, transtornar as pessoas ao seu redor, transtornar o seu trabalho, transtornar a sua célula. Então, onde você chegar, esse é o tom do ano inteiro. O quê? É restituição, mas o quê? Transtornando o mundo. Então, tudo, irmãos, que você recebeu tem um propósito. Então, eu quero que você vá lembrando aí, o que o Espírito Santo, o que Deus, através de homens de Deus, através da palavra, através de profetas lá, né, nesses dias, nesses 7 dias, o que Deus liberou para você? Você não pode esquecer isso, porque senão você vai estar vivendo uma hemorragia espiritual, e esse não é o alvo. O alvo é que você saia de lá com uma realidade espiritual, transformada, mudada. Agora você tem visão, não, eu estou indo para cá, Deus tem isso para mim, é isso que vai acontecer, é isso. Aí o líder de célula, é isso que vai acontecer com a minha célula agora, eu estava aqui, num estágio, não estava tendo muita clareza, mas eu fui, eu recebi de Deus, agora eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou investir, eu sei aonde eu vou colocar aquele irmão. Então, irmãos, é exatamente para isso, você tem que encarar tudo na sua vida dessa forma. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Então, eu quero ler com você aqui, para dar base naquilo que eu vou falar, Lucas 8, do 5 ao 8, que fala o quê? Fala a respeito dessa realidade, fala a respeito da parábola, né, do semeador. Tem a versão NVT, nova versão da essa aí, essa é a NTLH. Não é comum a gente ler essa versão, mas ela fica melhor para você compreender. Não tem, né? NVT, isso. Então, olha lá o que diz. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Então, vai anotando aí, vai gravando. Então, uma caiu à beira do caminho, onde foram pisadas. As aves vieram e as comeram. Então, tudo isso aqui tem significado, eu já vou explicar para você. Verso 6. Outras
caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Ou seja, faltou aqui raiz. 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, diga aleluia, e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então presta atenção, esse texto aqui vai dar base. Por quê? Porque ele fala dos tipos de solos que nós temos. Presta atenção aqui, por quê? Porque a Bíblia está falando do solo. E o solo, ele representa o quê? O seu coração. Fala para o irmão do seu lado, o solo é o seu coração. O solo é a sua vida. Então aqui não está falando a respeito da semente. Por quê? Porque a semente é boa. O que é a semente? É a palavra de Deus. Nesse contexto aqui, a semente é a palavra de Deus que está sendo lançada. E o solo são os corações. Aleluia. Então gravou isso aí. Agora vamos para Lucas 8, pula para o 11. Aí aqui ele vai dar o significado da parábola. Olha o que diz. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Verso 3. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Então você está lá, você recebeu com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanima quando enfrentam provações. Fala misericórdia. Isso aqui é hemorragia espiritual. Você creu, aleluia, mas aí veio a primeira tribulação, a primeira aflição na sua vida e você já deixou de crer. Não, mas será mesmo que eu recebi essa palavra? Será mesmo que isso é para mim? Será mesmo que é isso que Deus tem para mim? Por quê? Porque essa semente não encontrou raiz. Verso 14. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurece. Já eu vou te dar o significado de cada um aqui, nós vamos ler, né? E aí verso 15 diz: as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo, fala assim comigo, levanta a sua mão, fala assim comigo, eu sou esse, do solo fértil. Aleluia, pode abaixar a mão. Diz assim: ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência. Fala para o seu irmão, pega o código aí. Fala para ele, código é paciência. E com paciência produzem uma grande colheita. Então presta atenção, irmãos, aqui Jesus ele está mostrando, ele está falando a respeito exatamente disso. Que aqui então a gente tem alguns, né? A semente, que é a palavra de Deus, e o solo, que é o nosso coração. Então eu quero aplicar isso aqui para a sua vida. Por quê? Porque você pode ter vários tipos de solo na sua vida, mas o nosso alvo é que nós tenhamos um solo fértil, um coração que é um solo fértil, que a palavra de Deus cai, germina, ela cresce, ela gera uma realidade espiritual na nossa vida. Por quê? E aí eu vou te explicar aqui. O primeiro solo, qual que é? É aquele da beira do caminho. E isso, a beira do caminho, volta lá no verso 12, que Jesus está explicando. Então, esses da beira do caminho, irmão, a Bíblia diz que o quê? Que o semeador jogou lá e a semente caiu à beira, ficou de lado, né? Não deram importância para ela. Por quê? Porque uma semente ela deve estar onde? Ela deve estar enterrada no solo, afofado, aleluia, ali, arado. Para quê? Para que ela venha crescer. Mas como não teve valor aquela palavra, aquela semente, o que aconteceu? Ela ficou à beira do caminho. E aí aqui a Bíblia diz, verso 12, as sementes caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Então você vai ver, depois, a gente leu, que essas que caem à beira do caminho, vêm as aves e comem. Aves na Bíblia representam o quê? Demônios. Então é exatamente isso. Às vezes você ouve uma palavra, mas o que acontece? Vem o diabo e vem te atazanar. Vem o diabo e ele quer fazer o quê? Ele quer roubar a palavra, ele quer roubar aquilo que você recebeu. Às vezes tem irmãos debaixo de guerra espiritual e nem percebe. Eu já ministrei isso aqui para os líderes um dia, né? Mas
vencendo os ataques espirituais, né? Acho que foi esse o tema, né? Mas o que? Às vezes você está prostrado, às vezes está desanimado, e aí tem vários sinais, né, de que a pessoa está debaixo de ataque espiritual e não percebe. Então esse é o primeiro solo, é aquele que a palavra cai, você ouve a palavra, mas às vezes são influenciados pelo diabo, e às vezes não é, na maioria das vezes não é o diabo em forma de capeta que aparece para você, às vezes é através de um familiar, às vezes através de um amigo, às vezes através de alguém, às vezes através de alguém que fala uma palavra de maldição sobre a sua vida, e tudo isso vai minando o quê? A fé no seu coração. Mas presta atenção, esse aqui eu creio, é o filtro, né? Acho que era com o Lucas que eu estava falando isso, né? Mas eu creio que nenhum de nós estamos nesse tipo de solo aqui. Por quê? Porque esses que a palavra cai à beira do caminho, eu creio que eles nem foram para a Holy Fest. O diabo conseguiu vencer eles aí. Por quê? Porque se vai para esse mover, aí eu posso pôr qualquer mover, né? Se eles estão lá recebendo, não tem como a palavra cair à beira do caminho. Porque como eu falei, a palavra ela tem que estar no solo, que é o seu coração. Quando ela está à beira do caminho, é que ela não teve importância. Lançaram a palavra, mas não teve importância, ficou à beira do caminho. Então, o filtro já começa aí, né? O diabo já começa a atacar você antes. Então, irmãos, é resistência para ir para, né, Holy Fest, é resistência para encontro com Deus, é resistência para conferência. Por quê? Porque o diabo ele quer que a semente caia à beira do caminho. Então, creio que nenhum está aqui com esse tipo de solo. Fala aleluia. Ou se você não tem fé, fala eu creio. Por quê? Porque filtra, né? O segundo tipo de solo é o solo rochoso, verso 13. E o que é o solo rochoso? Olha o que diz: as sementes do solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Então você está lá, você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu algo motivador, aí você fala aleluia, bênção. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Então, irmãos, presta atenção, toda palavra de Deus que você recebe na sua vida, nunca ache que Deus é o gênio da lâmpada. Ele falou hoje e amanhã vai se cumprir. Não é assim. Existe algo que a gente sempre fala, que são o quê? Processos. Então tem processo na sua vida. Às vezes você recebeu uma palavra, eu falo, eu estou 13 anos na igreja, na videira, né? Nasci aqui, mas eu lembro que logo que eu me converti, eu recebi muita palavra de Deus, visão de Deus, de que isso, aquilo. E eu falo, irmãos, demorou 13 anos e está se cumprindo agora na minha vida. Então, eu tive que esperar 13 anos para algumas palavras se cumprirem na minha vida. Mas às vezes, e é a geração Z, né? Miserável geração Z. Fala para o seu irmão do lado, você é geração radical livre. Geração Z não quer esperar. Geração Z, W, Y, H, essa geração de hoje não quer esperar. Se o negócio não for do jeito que eu quero, agora, do meu modinho, o que vai acontecer? Vou azedar, vou ficar bibado e vou sair da igreja. Fala para o seu irmão, ai. Então aqui está falando o quê? A respeito desse solo. A palavra caiu, mas não criou raiz. E raiz, por exemplo, a gente faz aquela dinâmica, né? Faz nos kids, mas faz Você faz na sua casa aí, enfim, quando você é criança. Que é o quê? Você pega o feijãozinho, algodãozinho, aguinha, joga o feijãozinho, acho que do dia para o outro já tem um brotinho, né? Aí, passa uns dias, já está bonitão lá, né, o brotinho. Mas ele tem profundidade, tem raiz? Não tem, ele morre, do mesmo jeito que ele cresce, no outro dia ele acorda já morto, né? Por quê, irmãos? Ele até cresce, ele até tem alegria em ouvir a palavra, aleluia, está lá. Mas o quê? Não tem profundidade, não tem raiz. E aí o que acontece? Morre. Então, você precisa ser um jovem profundo, que busca as profundezas. Por quê? Porque se for alguém raso, a palavra de Deus não vai surtir efeito na sua vida, né? Você vai ficar sempre no mesmo nível, você não vai num nível além, num nível mais profundo. Então, esses fazem parte desse grupo, né? Por quê? Porque nós precisamos construir a nossa vida num terreno sólido. Olha o WhatsApp aí, aleluia. Precisamos construir a nossa vida num terreno sólido.
Senhor Jesus falou isso, né? Jesus, ele fala lá do construtor, do prudente construtor, né? Aí ele fala de um que construiu sobre a areia, veio os ventos, o que aconteceu? Derrubou a casa. Mas aquele que construiu numa base sólida, em algo sólido, o que aconteceu? Veio o vento, veio a tempestade, veio a enchente e a casa não caiu. Então presta atenção, você precisa ser um jovem de raiz. E raiz fala de tempo, fala de perseverança, fala de esperar no Senhor. Porque se você não for esse jovem que espera com perseverança, sempre crendo, não, eu creio na palavra que eu recebi, aí às vezes é aquilo, né? Tá tudo ao contrário, né? Tá tudo upside down, tá tudo invertido na sua vida. Não tem nada a ver com o que você recebeu, com a palavra que você recebeu, que às vezes é isso, você recebe uma palavra, seus pais vão se converter, aí vem um profeta lá e fala, seu pai, sua mãe vão estar com vocês, eu vejo vocês juntos, aleluia, Deus vai mover. Aí você crê nisso, sai de lá feliz, alegre, aí você chega em casa, está uma zona, os pais brigando mais, aí eles brigam mais com você, aí você já desanima. Por quê? Porque não tem raiz. Então fala para o seu irmão, você precisa de raiz, irmão. E qual que é o problema? É que o solo rochoso, quando você não tem raiz, isso traz desânimo na sua vida, você vai ficar desanimado. Quantas vezes a gente não vê jovem desanimado, né? Está bem num dia, no outro. Irmão, o que aconteceu? Estava bem? É por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz. Então nós não queremos gerar esse tipo de solo. Terceiro solo, são só quatro solos, aí eu termino. Terceiro solo, é o solo espinhoso. Verso 14, diz assim, as que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurece. Ou seja, você está ouvindo a mesma palavra que nós, que seu amigo do lado. Às vezes tem isso, né? A gente vê duas pessoas entrando na vida da igreja, entrando na vida da célula, aí os dois estão ouvindo a mesma coisa, receberam o mesmo ensino, mesmo alimento, mesmo discipulado. Aí você vê que um dispara na frente respondendo ao Senhor e o outro fica para trás. Aí você fala, mas por quê? Se o alimento é o mesmo, se o tratamento é o mesmo, se o investimento é o mesmo. Está aqui, irmãos, porque é um coração com solo espinhoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espinho sufoca a palavra de Deus. Olha que forte, fala misericórdia. Então sufoca, a palavra é sufocada. Não consegue, né, germinar, não consegue crescer. E o que isso representa, irmãos? São pessoas que estão ligadas somente no aqui e no agora, nas coisas dessa terra. Não tem os seus olhos para a eternidade. Fala para o seu irmão, seus olhos estão na eternidade, irmão? Domingo nosso pastor falou disso. Olhos, não sei se foi esse ou o retrasado, né? Olhos para a eternidade. Você está cobiçando? Você está vivendo uma vida imoral? O que é? Porque tudo isso é daqui. Então presta atenção, quando você recebe a palavra de Deus, às vezes pode sufocar. Por quê? Porque você fica ali pensando apenas nas coisas dessa terra. Então, esse é o tipo de gente que vai no mover de Deus, que participa do mover de Deus, mas não entende a importância de transtornar o mundo, de que você foi chamado por Deus, de que você foi chamado por algo, para transtornar a sua escola, transtornar sua faculdade, seu trabalho, a sua casa, sua família. E aí, o que faz? É hemorragia espiritual. Sai da porta, já vai viver outra coisa. Aí vai namorar, aí vai ganhar dinheiro, aí vai isso, aquilo, vai divertir, entretenimento, e aí sufoca a palavra. Tudo que recebeu é sufocado por essas coisas. Nunca amadurece, a palavra nunca cresce, nunca gera um fruto, né? Por quê? Porque toda palavra na sua vida, ela precisa gerar um fruto. E como eu falei, nós recebemos o mesmo alimento, a mesma palavra. Não tem por que um crescer e outro não, um avançar e outro não. Olha o que diz em Lucas 14, 16. Agora vamos para Lucas 14, 16. Olha o que fala. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem
preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Jesus fez um evento ponte, aleluia. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Então, aqueles que a palavra cai no solo espinhoso, irmãos, são pessoas que dão desculpas, vivem dando desculpa. Ah, irmão, vamos crescer, vamos avançar? Ah, não posso agora, não estou preparado. Ó, irmão, vamos avançar, vamos cuidar da vida, vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa. Ah, agora não dá, hoje não dá, não chegou o tempo. Fica cheio de desculpa. Fala para o seu irmão, não, uma vida sem desculpas, irmão. Fala para ele, lê o livro do pastor Ricardo Landim. Ah, agora eu não posso liderar, deixa eu arrumar minha vida. Oh, irmão, vamos lá, entrar na corte. Não, primeiro eu quero ajustar essa área da minha vida. Aí vai ficar para titia. Ou para o titio, né, também. Ah não, agora eu não quero me envolver, vou esperar. Ah não, essa agenda da igreja é muito... Não quero me comprometer, porque aí meu sábado vai para o espaço, aí meus dias, eu tenho que vir para a reunião, eu tenho que vir para discipular. Ou seja, não quer se comprometer, fica dando desculpas. Mas lembra, irmãos, tudo que você recebe da parte de Deus, você tem que se lembrar disso. É o quê? É para um propósito, para um fim proveitoso. E o último solo, os irmãos do louvor, cadê? Vem cá. O último solo, irmãos, que é esse solo que nós precisamos ser, ter, buscar. Para quê? Para que você não viva essa hemorragia espiritual. Eu podia também colocar o nome dessa palavra aqui de efeito evangelástico. O que é o efeito evangelástico? É aquela frase, não é aquela voz de efeito que eu coloco no meio da pregação para você ficar animado e dizer aleluia. É efeito evangelástico, tem poder nenhum, mas aí eu mudo a minha voz aqui, aí você fala, meu Deus, vai vir uma coisa poderosa do céu. Ou então o efeito, aqui aí eu vou pegar os irmãos, né? É o efeito evangelástico, na Holy Fest. Aí, aleluia, né? Eu fico só vendo, né? No apelo eu fico lá, né? Só vendo os irmãos. Aleluia, aleluia, benção, solo rochoso, isso aqui, espinho. Por quê, irmãos? Porque efeito evangelástico, você faz algo ali no momento, no frisson, aleluia. Mas aí depois você levanta, segue sua vida, transformado, né? Transtornado. Fala para o seu irmão, misericórdia, irmão. Verso 15. Verso 15. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom, diga aleluia, e receptível, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência ou perseverança produzem uma grande colheita. Então presta atenção, irmãos. Todo evento que você passar na sua vida, todos os eventos são bons, são importantes. Mas lembra, evento acaba. Aí depois do evento tem processo. E aí é o processo que vai te levar a você conquistar e viver aquilo que você recebeu no evento. É o processo, não é o evento. O evento você recebe palavra, mover, unção, aleluia, vida de Deus, sai de lá motivado. Mas aqui fala perseverança, paciência. Você recebe com o coração aberto, com alegria a palavra, coração bom, receptivo, ouvindo, falando, aleluia, estou recebendo, estou crendo. E aí com paciência você crê que isso vai se cumprir na sua vida, né? Eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre nós, como Radicais Livres, né? Que esse evento, que a Holy Fest, que a conferência que vai vir, todos os eventos que nós vamos participar, o nosso coração, a nossa terra vai ser uma terra fértil. Por quê? Porque vai produzir fruto, precisa produzir uma grande colheita. Vou te falar, se tudo isso não produz nada na sua vida, não teve poder nenhum.
Não produziu nada, uma indignação. Não produziu uma movimentação dentro de você, assim que você... Eu falo, não quero aqui fechar nisso, né? Mas assim, se a Holy Fest não te despertou um desejo, às vezes, de se consagrar mais, de buscar mais a Deus, de orar mais, de, sei lá, fazer uma loucura pelo Senhor, aí, não valeu de nada. Nada. É solo rochoso, algum desses solos, menos a terra fértil. Se foi só uma alegriazinha para você pular e voltar para casa, valeu de nada. E com isso, todos os eventos que nós participamos, por quê, irmãos? Precisa produzir frutos. Então, o alvo de toda a palavra que nós recebemos é que gere uma grande colheita, gere frutos na minha, na sua vida. Para quê? Para que você frutifique. E frutificar não é só dentro da igreja, não, é frutificar em todas as áreas da sua vida. É frutificar no seu trabalho. Quantos precisam frutificar no seu trabalho lá? Que algo aconteça. Então pega as palavras que você recebeu na Holy Fest, se mover, gera uma realidade espiritual e vai aplicar na sua vida. Na sua vida, do seu trabalho. Ou às vezes você empreende, autônomo, profissional liberal. Ou às vezes na sua escola. Em breve, a gente já mapeou aí, né? Já pegamos, etc. A galera que estuda, a escola, o local. Por quê, irmãos? Porque a gente está falhando em algo, em transtornar as nossas escolas, transtornar as nossas faculdades, né? Eu estava vendo um testemunho lá do obreiro Pedro de Osasco. Eles encheram um encontro com Deus só com pessoas de escola, de núcleos. Então assim, você tem que pegar isso. Eu fiquei indignado. Eu falei, não, nós está fora desse mover aí. Vamos resolver isso aí agora. Vamos levantar um líder, vamos pôr alguém à frente, vamos motivar os irmãos, vamos trazer, vamos fazer reunião, vamos motivar para a gente ir. Aí esses dias aí, a Camille mandou uma foto, né? Cadê a Camille? Já fez o núcleo lá, aleluia. E a Fernanda também, já está com todo mundo no grupo. Começou já? Ainda não, tá esperando. Mas já gerou indignação. Já está lá, já criou o grupo, colocou a galera. Vai ter um núcleo. É na Uninove? Uninove vai ter um núcleo, aleluia. E a Fernanda que vai liderar, aleluia. Mas presta atenção, irmão, essas coisas têm que gerar indignação em você, em alguma coisa, né? Alguma coisa. A sua casa, o ambiente está ruim, se o solo é fértil, tem que gerar uma indignação. O que eu vou fazer? Deus vai mover, algo, vou abrir um jejum pelos meus pais aqui, algo vai acontecer. Tem que gerar alguma coisa dentro de você tem que mexer, né? Se eu pudesse abrir a sua cabeça assim, uma martelada com a Bíblia assim, você entendeu o que eu estou falando, né? Eu falo porque Deus gerou isso em mim, né? Algumas palavras para trás, mais baixo, um pouquinho. Eu ministrei sobre santidade, piedade, oração, buscar a palavra. Por quê? Porque era algo que Deus falou comigo, né? Então assim, irmão, é tempo de você ser radical livre, mas ser raiz de verdade, amém? Fazer loucura pelo Senhor, transtornar o mundo, as pessoas olhar para você e falar, meu Deus, esse jovem aí é maluco, né? Tá todo mundo festejando, ele tá lá na Holy Fest. Tá todo mundo comendo aqui na empresa, bebendo, enchendo a cara. O cara fala que tá de jejum de 21 dias ainda. Tirou o almoço, tirou a janta. Vem que tirou o celular, o WhatsApp aí, que esse aí não cola. Tirou o TikTok, né? Tirou o YouTube. Fala pro irmão, muda de vida, irmão. Fala para ele, esse jejum de 21 dias precisa ser o mais radical da sua vida. Fala para ele, coloque em prática tudo que você recebeu. Eu falo, irmão, eu quero assim, no final do ano olhar e falar, meu Deus do céu, esse ano foi intenso, esse ano foi loucura, esse ano não parei, esse ano... Por quê? Porque a palavra caiu num solo fértil e está germinando. Então presta atenção, você não pode fazer dos eventos que nós participamos o fim. Acabou o evento, acabou a unção, acabou a vida, aleluia, espera o próximo evento.
Nós não somos uma igreja assim, igreja de programa, de frisson. Então, o evento, lembra disso, grava isso, anota isso. O evento é sempre o início. O evento é o início, é o start de algo. Então, já crê nisso, vai ter uma imersão, aleluia, vai uma nova unção eu vou receber. Vai ter a conferência, vou receber uma nova unção, uma nova conquista, algo vai acontecer na minha vida lá. Eu sempre vou para todos os eventos com esse coração. Por quê? Porque senão vai ser só eventinho. Ah, bonito, ah, legal, ah, bênção. Mas não é isso que nós queremos. Por quê? Porque o seu papel é cultivar essa palavra que você recebeu. Olha o que diz aqui em Mateus 9, para finalizar, verso 36. Então quero liberar essa palavra aqui para quem é solo fértil. Quantos são solo fértil? Diga amém. Olha o que diz aqui: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas. Então, irmãos, isso aqui é o nosso mundo particular lá. É o seu trabalho, é a sua faculdade. Eles estão confusos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. O que Jesus estava falando? Tem uma grande obra para ser feita, tem muita coisa, tem muito mundo, tem muita zona leste para transtornar, mas tem poucos trabalhadores. Por quê? Porque alguns caíram em terra que não tinha raiz, outros no espinho, sufocou, outros à beira do caminho, nem receberam a palavra, nem participaram do mover. Aí o diabo veio e roubou. Então Jesus estava falando aqui, a gente precisa de mais pessoas assim, coração que é uma terra fértil, que entende a palavra, cultiva a palavra, e aí vai transtornar o mundo. Fala para o irmão do seu lado: você vai transtornar esse mundo. Fala para ele: vai no nível mais profundo esse ano, meu irmão. Evangeliza mais, jejua mais, se gasta mais, acorda mais cedo, ora mais a Bíblia, lê mais a palavra, visita mais os irmãos, faz mais célula, faz mais evento, faz mais multiplicação, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que nós estamos construindo como igreja, nós necessitamos sim de líderes, discipuladores, obreiros, pastores. E você está aqui. Olha que bênção. Fala para o seu irmão: você está aqui, irmão. Fala para ele: você acha que a próxima geração é quem? Fala: é você. Quero que você fique em pé no seu lugar. Agora melhorou. Quero que você pegue um irmão e olha para ele assim e fala: irmão, o que você vai transtornar esse ano? Fala para ele: se você não transtornar, eu vou te transtornar. Você vai orar mais, jejuar mais, você vai buscar mais a Deus, você vai acordar na madrugada, você vai fazer voto, você vai, sei lá o que você vai fazer. Oh, Pai, meu Deus.